Então, Bom, oficialmente, boa tarde a todos. boa Sejam todos tarde. muito bem-vindos, Johnny. Estou vendo aqui Leonora, Paulo, Eduardo, Maria Alice, Maria Rita, Célia. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar de uma região bastante especial, as Ilhas Lofoten, na Noruega. E eu vou, para quem não conhece o Johnny, eu vou apresentar este rapaz, que já é um parceiro da Latitude de longa data, um Obrigado pelo especialista. rapaz. Eu vou te elogiar mais, um especialista muito querido nosso, e que é um super especialista na Noruega e especialmente nessa região. Então, o Johnny é fotógrafo, viajante profissional, travel writer e editor. É especialista em culturas nórdicas e já visitou 54 países. Alguns deles já foram visitados inúmeras vezes, como Noruega, onde já esteve mais de 20 vezes, muitas delas acompanhando os nossos grupos. Então é isso, Johnny. Muito bem-vindo ao nosso chá da Obrigado. tarde. Eu vou pedir licença a todos para colocá-los no mudo, para que a gente possa ter uma apresentação mais tranquila. Johnny, pode habilitar o seu, por favor. E se vocês quiserem deixando as perguntas e comentários no chat, ao final da fala do Johnny, nós vamos ler todas as perguntas e tiraremos todas as dúvidas também. Johnny, pode habilitar seu microfone, porque ele vai para todo mundo a, o ato de colocá-los no mudo, sem exceção. Você ainda está no, Ó, vê se dá agora. Unmute, sim. Ótimo. Isso, vai mandando umas telinhas de dica aí para mim. Tá bom. Deu E certo, agora, né? deu certo, estamos te escutando. E só coloca no modo apresentação, por favor, Johnny, porque Sim, vou a gente agora está aqui. vendo no... Sim, vamos lá. Volta aqui para o começo. Assim? Peraí, vamos ver. Aqui está em apresentação para mim. Não, para a gente não. Ué, Então, vamos fazer o seguinte, descompartilha sua tela. stop share. Stop share. Aí você vai Uhum. na sua apresentação agora, sem compartilhar. E põe no modo apresentação direto. Mas foi o que eu fiz. Espera aí. Está aqui, sem compartilhar. Isso. Sem estar em apresentação. Agora põe no modo apresentação aí no seu, Deixa eu ver aqui. sem compartilhar. Aqui. Pronto. Agora compartilha e escolhe a tela full. Quando você for escolher que tela compartilhar, Espera escolhe aí, a mas tela que está. não, mas espera um pouquinho. Aqui quando eu compartilho, Uhum. eu não tenho mais acesso ao nosso menu aqui. Peraí. Espera só um segundo. Tem que Tá. subir o zoom aqui. Share screen. Aqui. Então Uhum. vamos lá. Do começo. Vamos lá. Aqui. Não. Ué, apareceu. Participantes podem ver a apresentação agora? Não, mas a gente está vendo as telinhas do lado. Você Ué, que consegue, estranho. você consegue dar um stop share de novo? Stop share. Isso. Você está no Mac ou você está Não, é no PC. PC. PC? Ótimo. Você está na tela do Zoom, certo? Certo. Dá um Alt Tab para você ir para o seu Apresentação. apresentação. Ótimo. Aí na apresentação, você vai lá e coloca em modo apresentação. Então, arquivo. Ué, que estranho. Tá lá vai só pôr do começo ali embaixo do arquivo. Nossa, mas que estranho isso. Desculpa, gente. Eu já fiz isso aqui. Agora não está indo aqui. Do começo. Isso. Do Aí slide atual, por exemplo. Aqui, ó. já foi, né? Vem? Agora dá um Alt Tab de novo e volta para o Zoom. Volta para o Zoom. Pronto, Alt foi? Tab. Agora você está no Zoom, certo? Certo. Agora vai lá em Share Screen. Share screen. Isso.
e escolhe, tem um monte de telinhas, né? Escolhe a Certo. que tá a sua tela cheia, não a tela com as apresentaçõezinhas do lado. Foi? E pronto. Agora sim. Pronto? Pronto, Ué, perfeito. engraçado. Já tinha mostrado isso para mim, mas vai saber, né? Vamos lá, sem problemas. Vamos Agora lá. sim. Então, a palavra é sua. Vamos lá. Obrigado. Gente, boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença nesse chá da tarde das latitudes. É um prazer ter vocês conosco aqui. Então, a Latitudes apresenta o Ártico norueguês para além das auroras boreais. Por que para além das auroras? Porque as auroras são uma coroação da viagem, mas trata-se de uma região absolutamente espetacular, surpreendente em sua geografia, das mudanças que o clima provoca na paisagem, uma forte atmosfera pesqueira e uma região de muita cultura ancestral viking e das comunidades pesqueiras do Mar do Norte. Então, vamos lá. Ué. Agora não vai? Ué, vamos lá. Então, vamos viajar aqui para um mundo de cenários grandiosos, de beleza mutante, que é sempre regida por dramáticas transformações climáticas. Paisagens, ainda hoje em dia, muito selvagens, muito preservadas, fenômenos naturais exóticos, como a aurora boreal, que é típica do inverno, e o sol da meia-noite, que é um fenômeno do verão. A terra dos vikings, da milenar pesca do bacalhau. Então, antes de começar a apresentação, eu queria falar para vocês 3 coisas muito importantes. É frio? É, mas muito menos do que imaginamos. Por quê? Bom, de modo geral, as pessoas têm um conceito assim, nossa, Europa, norte da Europa, Noruega, que é norte da Europa, norte do norte do norte, né? Pô, deve ser um lugar super frio, super inóspito, inclemente, e não é. E por quê? Porque existe um fenômeno natural, que é a corrente do Golfo. A corrente do Golfo nasce ali no Golfo do México, na América Central, num enorme turbilhonamento de água causado por diferenças de pressão atmosférica e de ventos. E esse turbilhonamento ele acaba escapando e sobe pela costa dos Estados Unidos, deriva para a direita, por meio do Atlântico, numa espécie de rio oceânico que tem no mínimo 100, 110 quilômetros, no máximo 250 quilômetros de largura, transportando aí cerca de 80 milhões de metros cúbicos de água bem menos fria por segundo. Essa corrente, ela sobe e vai e atinge a costa da Islândia, faz uma curva à direita pelo norte da Inglaterra e se espraia exatamente na região das Ilhas Lofoten, um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima. É essa corrente do Golfo que permite que a Islândia seja um país tão lindo e de clima moderado. Se não fosse a corrente do Golfo, a Islândia seria um bloco de gelo e de rocha absolutamente inóspito. Então, quando nós estamos nas Ilhas Lofoten, nós estamos na mesma latitude do Alasca. Só que o Alasca tem uma média de 20 graus mais frio do que Lofoten. Então, vocês imaginem, 20 graus abaixo de zero é fichinha no inverno do Alasca. Enquanto isso, Lofoten está zero, -3, -5. Então, as temperaturas são bastante amenas se nós considerarmos a latitude que nós estamos. Então, não é preciso esse receio em relação a passar frio e tal. Nada que boas roupas e um bom calçado não resolvam. A segunda coisa é que nós estaremos protegidos do frio e confortavelmente instalados durante toda a viagem. Padrão Noruega. Abrigos acolhedores, quentinhos, banho super quente, veículos aquecidos. Onde quer que a gente vá, é tudo muito, muito bem provido. Então, a gente afasta esse receio do frio. E a outra coisa que eu comecei falando para vocês, que é uma viagem absolutamente encantadora, que pelo seu forte apelo cênico, super vale a pena, mesmo que não haja aparição das auroras boreais. Até hoje, nós, por sorte e por estratégia, nós tivemos 100% de sucesso na visualização das auroras. Por que nós tivemos esse sucesso? Algumas pessoas nos procuram, pessoas muito ocupadas, tal, e falam, olha, eu já ouvi falar que se eu for 3, 4 dias eu consigo ver. É garantido? Não é garantido nem com 10 dias, quanto mais com 3 ou 4. Então, por exemplo, na nossa última viagem pré-pandemia, em fevereiro e março de 2020,
Na primeira noite que nós fomos ao norte, nós vimos. Então, eu posso dizer para vocês, quando eu vou fazer uma viagem para lá, eu sempre dedico 8 a 10 dias circulando pela região, porque às vezes eu vejo no primeiro dia, no sexto, no sétimo, no oitavo. Às vezes eu vejo no quinto e no nono. Às vezes eu falo, puta, essa vez não vai dar. Aí eu vejo 3 dias seguidos no fim da viagem. Então é por isso que a gente dedica vários dias nesse pequeno arquipélago, para que a gente esteja posicionado e preparado, porque nós temos duas questões. Uma delas é a ocorrência das auroras boreais, e a outra é o clima. As duas coisas precisam trabalhar juntas. Às vezes nós temos tempestades e vemos as nuvens por trás esverdeadas, porque está tendo aurora, mas a gente não está vendo porque está fechado o tempo. Noutras vezes, há noites que o ar não se mexe, tem mais estrela do que céu e não tem aurora. Então a gente precisa dar tempo para nós mesmos para que as duas coisas aconteçam ao mesmo tempo. Então vamos lá. Desculpa, estou tossindo um pouco, porque eu estou com gripe, bronquite e sinusite. Então, a gente vai chegar a Oslo e vamos aqui na seta da esquerda voar para a pequena cidade de Svolvær, que é a capital das Ilhas Lofoten. E ali, depois de permanecermos uns dias rodando pela região, a gente pega um carro e se desloca para a ilha de Senja, que é a segunda maior ilha da Noruega. De lá, a gente fica 3 dias e vai para a cidade de Tromsø, onde a Tromsø nós consideramos como uma extensão, a atividade para fazer uma cidade linda, de cerca de 80 mil habitantes. E de lá nós voltamos a Oslo e regressamos para o Brasil. Então, vamos lá. A principal atividade, né, é a observação da aurora boreal, que a gente sai todas as noites, ou quase todas as noites, em número de horas que vai depender das circunstâncias climáticas imediatas e da ocorrência de auroras boreais. Então, por exemplo, algumas pessoas me perguntam assim, me passa a programação detalhada das Ilhas Lofoten. Nós temos as coisas que nós faremos, mas nós não temos tudo engessado dia a dia, porque é muito mais importante, por exemplo, fazer um safari de águias com um céu azul do que tomando neve na cara. A gente reserva os dias que está nevando, está escuro, fechado, para almoços e jantares mais tranquilos, para bate-papos sobre diversos assuntos, e a gente vai marcando dia após dia essas atividades para aproveitarmos o melhor que a região tem. Então, a vigília e a caça à aurora é o objetivo principal da viagem, né? E essa expectativa toda, que lá, pura expectativa, né, faz parte do jogo. Exige que nós estejamos posicionados na hora e no lugar certos, monitorando constantemente o clima e a ocorrência de auroras. Então, hoje em dia, antigamente a gente tinha links de estações de pesquisa que nos davam qual era o número KP, Key Point. O número KP é uma escala de 0 a 9 que monitora a atividade magnética no campo magnético terrestre. Esse número é obtido a partir de diversos magnetômetros posicionados em várias regiões do mundo e que a cada 3 horas eles entregam os seus dados para um instituto na Alemanha e esse instituto dá um número, 0 a 9. E esse número perdura por cerca de 3 horas. Às vezes dura um pouco menos, às vezes dura mais. Então, hoje em dia, além desses links de pesquisa, nós temos aplicativos que já são mais avançados, cuja fonte de informação são os mesmos institutos que eu pesquisava antigamente. Então, por exemplo, quando a gente olha um aplicativo, a gente vê assim, das 19h15 às 20h11, nós temos o número KP 2.66, então nós temos, e aí ele cruza com a climatologia e te dá, você tem 33% de chance de observar a aurora boreal. Porém, das 7h15 da noite até as 10h30, o KP sobe para 4. Então, isso significa que a aurora está se magnificando. Mas, às vezes, vem o clima e acaba com a festa, que mostra lá que a cobertura de nuvens vai sair de 33% e vai para 80%. Mesmo assim, mesmo quando há 15%, 20% de possibilidade, a gente sempre sai. Porque é uma região que venta muito, há fortes ventos de altitude. Então, muitas vezes, o aplicativo está mostrando que vai estar fechado e a gente se desloca para uma região e lá o tempo abre e surge uma aurora maravilhosa. Então, aqui, essa é uma aurora de KP 2.
De 0 a 9 vai a escala. 0 significa que não tem aurora ou a aurora não é visível ao olho nu. Com 2, vocês já podem ver que já dá para ver uma bela aurora nos arredores aqui dessa vila pesqueira de Henning. Isso foi no começo da noite. Vocês podem ver no horizonte que ainda há um fiapo de luz lá atrás. Então, o clima muda de forma constante e muitas vezes radicalmente. E à noite, céu aberto e que não há vento. E às vezes há aurora e às vezes não. Importante dizer para vocês o seguinte: as auroras são aproximadamente 20% menos nítidas a olho nu do que na câmera. Quando elas estão bem fortes, de 5 em diante, praticamente tudo que a gente vê é o que a câmera captura. Quando elas estão ali entre 1 e 4, a nossa visão não captura tudo. Principalmente, eu vou usar essa foto aqui como exemplo, esse tom arroxeado, lilás acima. Esse tom é muito raramente visível ao olho nu, mas ele é perfeitamente capturado pelos sensores das câmeras. Por quê? Porque o nosso olho vê no tempo. E a câmera recebe uma luz de uma exposição, por exemplo, essa foto aqui eu me lembro, foram 20 segundos de exposição. Nesses 20 segundos, acontece a acumulação de luz no sensor da câmera. Então, acaba gravando esses tons lindos aí de cima. Então, para ver a aurora boreal, é preciso que a gente saia noite adentro para as áreas abertas e escuras, onde a aurora vai compor com o céu, com o mar, com a luz de vilas distantes, com montanhas, uns cenários perfeitos para contemplação e para fotografia. Isso não impede que nós observemos a aurora de dentro das pequenas cidades, mesmo com luz sendo emitida para o céu. Como a gente sabe, o céu é muito mais nítido, muito mais acurado quando a gente sai, por exemplo, de São Paulo e vai para o interior, distante das grandes cidades. Então, essa escuridão favorece. É a mesma coisa lá. Mas, às vezes, a aurora se apresenta um pouco mais forte e a gente já consegue ver dentro das cidades. Mas, quando a gente sai para observar, ela é sempre muito mais bonita e muito mais nítida. Ó, aqui uma aurora de nível 3, que, teoricamente, é um nível baixo, numa escala de 0 a 9. Se vocês olharem uma coisa curiosa no centro da imagem, vocês vão ver uma espécie de rodamuinho. Vocês conseguem ver isso? Uma bola e vários círculos ao redor. Até hoje isso não é explicável. Isso aí sai em algumas fotos de aurora, mas na maioria não sai. É alguma coisa que acontece que atinge o sensor e gera essa impressão curiosa. Então, o que é uma aurora, né? Na viagem, a gente vai fazer uma sala de aula bacana, de 1 hora e 15, vai explicar detalhadamente o fenômeno a partir do Sol. A gente começa falando do Sol, depois a gente fala da atmosfera terrestre e fala do elemento principal, que é aquilo que possibilita a ocorrência das auroras, que é o eletromagnetismo. Então, uma explicação bastante simplificada agora, ela é um fenômeno natural causado pela ejeção de plasma solar. Aquelas erupções solares que lançam fogo e calor e luz no espaço. Essas erupções, elas ejetam no espaço toda sorte de partículas atômicas e subatômicas e todo o espectro de radiação eletromagnética. Então, enquanto a luz sai do Sol, os fótons saem da superfície do Sol e chegam à Terra em 8 minutos, como a gente sabe, essas partículas, numa erupção de média intensidade, elas levam de 2,5 a 3 dias percorrendo 150 milhões de quilômetros. Quando elas encontram o campo magnético do planeta, elas são atraídas e são organizadas pelo magnetismo dos polos e orientadas para lá. Quando elas atingem a atmosfera superior, entre 60 e 280 quilômetros de altitude, aproximadamente, elas colidem com os gases da alta atmosfera, notadamente oxigênio e nitrogênio, e quando essas partículas radioativas bombardeiam um átomo, seja oxigênio ou nitrogênio, majoritariamente são os gases que, de forma muito rarefeita, estão presentes, eles desestabilizam a molécula, ou o átomo. Nessa desestabilização, o oxigênio leva 1 segundo para retornar à estabilidade e o hidrogênio leva 1/10 de segundo. E é justamente nesse retorno à estabilidade que é liberada a energia luminosa. Então, isso é uma aurora boreal.
Então, no primeiro dia de viagem, a gente vai fazer uma aula para quem quer fotografar. A viagem não é focada em fotógrafos, mas a gente dá todo o subsídio. Eu sou fotógrafo, tenho já uma boa experiência de auroras, e é possível fotografar. Quem está fotografando com câmera, eventualmente as câmeras automáticas mais novas conseguem fazer sem tripé. As câmeras mais tradicionais, mais profissionais, é bom, é importante levar um tripé. Em relação a celular, eu fiquei surpreso, porque na última viagem que nós fizemos à Islândia, em março, os últimos iPhones, era uma coisa incrível. As pessoas apontavam para a aurora e mesmo sem clicar, a aurora já estava presente no display. Eu fiquei surpreso com isso. Falei, pô, vou deixar minha câmera em casa, não vou mais levar a câmera para viajar. Então, muita gente fez boas fotos. O que acontece é que, assim, essa aurora que nós estamos vendo agora, nível 5, é uma aurora forte, bastante presente. Esse nível 2, 3, 4, 5 não é só em termos de magnitude de observação, mas também do quanto que ele ocupa de espaço no céu. Uma aurora de nível 2, ela fica em geral ao resto do horizonte, forma um arco, não se mexe muito. Enquanto as auroras de nível 4, 5 para frente, elas dançam, mudam de cor, atravessam assim, por cima de nós, emendam lá com o outro lado, com o horizonte que está atrás de nós. Então, essas auroras são plenamente fotografáveis com o celular. Porém, na noite seguinte, a gente vai a um lugar que está escuro pra caramba, o céu está parcialmente fechado, e aí as pessoas apontam os seus celulares e não dá certo. Só um segundo, por favor. Desculpa. Então, eu sempre recomendo, levem os seus celulares, quem quiser levar a câmera, leva, é recomendável levar um tripé, mas eu vou estar junto com vocês, orientando e também fotografando. Então, ao final da viagem, todo mundo vai receber um link com diversas fotos, não somente de aurora, mas cobrindo toda a viagem. Ó, essa é uma aurora de nível 5. Tá? Então, você vê que ela é ampla. Olha lá o rodamuinho no meio da tela. Eu acho que tem algum extraterrestre que tenta me abduzir pela aurora boreal. Mas até agora eu escapei. Aqui também é uma aurora de nível 5, a 1 quilômetro dessa aurora aqui. Estão vendo aquela vilazinha no fundo? É isso aqui, ó. É um hotel com cabines. Elas são predominantemente verdes, porque o verde se refere ao impacto no gás oxigênio, enquanto as bordas rosadas se referem ao impacto no hidrogênio. A grande variação da quantidade, da porcentagem desses gases, que é um fenômeno ainda não totalmente explicado, e que faz com que, quando as tempestades são muito fortes, elas acontecem em níveis mais baixos da atmosfera e atingem mais gás. Quanto mais a gente desce, mais gás tem. Ao nível do mar, a gente tem uma atmosfera rica. A 280 quilômetros é bastante rarefeito, mas a 60 quilômetros é menos. Então, quando uma aurora desce a 60 quilômetros, ela atinge mais oxigênio e mais hidrogênio. Então, dá esse efeito rosado no verde, que é mais frequente. E é uma coisa impossível de se prever. Por mais que os apps e os institutos nos deem um número que pode ser consultado, e esse número tem, eventualmente, grande confiabilidade, nunca dá para dizer como que a aurora vai se apresentar. Isso faz parte do mistério e do encanto da viagem. Então, às vezes, a gente vê um fiapo de aurora que fica 1 hora parado, literalmente parado. Dali 1 hora, ele começa a dançar, aí começa a aparecer uma mancha mais para cima, à direita, quando você olha para o lado esquerdo, está bombando. Aí some aquilo que estava na sua frente, começa a acontecer ali. Aí você fica ali 20, 30, 40 minutos, 1 hora, curtindo, aí de repente a aurora some. O que a gente faz? Pega o carro, olha o aplicativo e sai em busca do caminho da aurora. Então, por exemplo, na nossa última viagem, teve uma noite incrível, que nós tivemos 3 observações, as 3 foram muito legais. No primeiro lugar, nós vimos uma bela aurora, mas a parte de baixo era um pouco escura, porque não são montanhas. Nós nos deslocamos 25 quilômetros e tivemos uma aurora muito bonita. Depois nos deslocamos mais 6 quilômetros e tivemos uma aurora linda, com o céu totalmente desimpedido. Então, é preciso investir o nosso tempo na busca da aurora. Não adianta a gente ficar parado. No começo, lá em 2002, 2003 e 2004, quando eu comecei a ir para essa região, eu pensava assim, céu é céu. Para onde eu olhar, eu vou ver. Mas não é assim que funciona. O céu é dividido em quadrantes. Então, eu estou aqui, eu posso estar vendo uma aurora que está a 30 quilômetros de distância, frontalmente. Mas eu posso não estar vendo. Ou então eu pego o carro e pego a estrada e
dou a volta numa grande montanha e lá está bombando de auroras que a gente não conseguia ver no lugar anterior. Esse risquinho aqui na esquerda da foto, no alto à esquerda, é um meteorito que invadiu a cena. Aqui é uma aurora de nível 2 na cidade de Svolva. Aliás, eu voltei de lá na quinta-feira, eu fui sozinho, não fui levar grupo, fui fazendo um roteiro da nossa próxima viagem, que é a viagem de verão, com a temática da cultura viking e caminhadas na natureza. E eu fiquei hospedado neste apartamento na direita da foto, ali, ó, bem esse branco aí na direita. E aí a gente também vai fazer um safari de águias marinhas, que é uma atividade incrível, onde a gente parte nesses botes Zodiac e vai para o Haftundet, que é um canal marinho com 25 quilômetros de extensão. Aqui, vale dizer que aqui, ó, é uma paisagem de fevereiro, onde está tudo mais nevado. Em novembro, a neve é uma incógnita. Pode haver um pouco mais, um pouco menos, e até mesmo não haver neve. Então, nesse ano dessa viagem especificamente, eu cheguei com pouca neve, 2, 3 dias depois nevou um tanto e ficou todo esse farelo branco. Pode ver que na montanha mais alta à esquerda nevou mais. Então, é uma incógnita. Então, aqui existe um pequeno fiord, pequeno mesmo, eu falo, 500, 600 metros de comprimento, que sai desse canal, que é o Haftundet. Olha, isso aqui, para vocês entenderem como o clima é mutante, lá na esquerda da foto é o lugar de onde nós viemos. Tá? Tem entre as montanhas, ele tem um canalzinho ali, a gente passou naquele vão. Do outro lado, 10 minutos antes, estava nevando forte. E nós chegamos, o clima estava assim. Então não se assustem, porque muitas vezes a gente vai viajar e fica 1, 2 dias, 2 dias e meio de tempo fechado, a gente pensa, nunca mais vai abrir, e de repente abre. Aí a águia aí, ó. Reparem na mão dela, nas garras dela. É um animal enorme, com uma envergadura de 3 metros e pouco. E há cerca de 25 águias marinhas que vivem nesses peneiros. E elas estão acostumadas com os barcos. A gente leva uns peixes e joga. Elas vêm, eventualmente, buscar na nossa mão. Esse é um visual das 10 horas da manhã do mês de novembro. Ou seja, é uma luz que permanece crepuscular, não há muita neve, pode ver que aqui no nível do mar não tem neve, mas nas montanhas tem. Novembro difere de fevereiro e março, que também é uma data que nós temos, a nossa principal data, porque é isso que eu falei. Em novembro a temperatura é moderada. A gente tem aí 5 graus, faz 5, 4 positivos à noite, durante o dia faz 10, 12, 15. Já em fevereiro e março, a temperatura média é de 1 grau, menos 1 grau, aproximadamente. Em novembro, em fevereiro e março, o sol nasce e se põe em horários semelhantes ao nosso inverno paulistano, surgindo aí por volta de 6h30, 7 horas, 7h30 talvez, e se põe por volta de 5, 6 horas. Já em novembro, o sol nasce às 9h30 e se põe às 2h30. Porém, aqui, quando a gente está aqui próximo do Equador, o Sol atravessa o céu e se põe verticalmente abaixo do horizonte. Então, rapidamente escurece. Lá não. A trajetória do Sol no céu é rasante. Então, ele sai aqui da nossa esquerda e atravessa o horizonte e se põe em ângulo raso. Então, o que acontece é que, do momento em que ele desaparece até a hora que escurece, dura um tempo, porque ele vai mergulhando lentamente por trás do horizonte. Um fenômeno bastante curioso. E por que isso acontece? Vamos imaginar que o planeta... Nós estamos no meio da gangorra, perto do Equador. Então, o planeta faz gira em torno do Sol, gira em torno dele mesmo e se inclina para lá e para cá. Como essa região está lá perto do Cucuruto. Então, se nós temos o Sol de um lado, quando o Sol inclina o Cucuruto em direção ao Sol, o que acontece? É a época do Midnight Sun, do Sol da meia-noite. Porque o planeta gira e aquela região está o tempo inteiro apontada para o Sol. Então, à meia-noite, o Sol roça o horizonte e torna-se erguer. E no inverno é o contrário, o planeta está inclinado para o outro lado. Então, quando o planeta faz a sua rotação, a maior parte do dia, essa região está sendo rotacionada no escuro e depois vem para uma seção estreita
de sol. Por isso que os dias duram pouco em novembro e dezembro. Em dezembro, por volta do dia 15, 16, o sol desaparece e volta dentro de um mês. E não fica totalmente escuro, fica crepuscular. Aqui nós estamos entrando no Troll Fjord, esse pequeno fiord que a gente vai ver no safari de águias. Aqui também é caminho do Troll Fjord de Box. Olha o tamanho das patas dessa águia. É uma coisa um pouquinho menor que uma mão humana. Inclusive, no passado, havia relatos assim sombrios de águias que levaram crianças pequenas embora. As mães deixavam a criança no carrinho, iam estender roupa, entravam em casa, deixavam a criança no sol, quando vinha, a águia tinha levado embora. Até uma história de uma senhora que morreu em 2002, aos 64 anos, que ela foi recuperada de um ninho de águias. Por sorte, a águia colocou ela no ninho e saiu. E as pessoas viram, foram lá para esse Troll Fjord, desceram de barco desesperadamente e passaram a vasculhar as encostas e encontraram a criança com apenas as marcas da garra na lateral aqui das costelas. Essa deu muita sorte mesmo. Aqui uma dupla de águias. E aqui, ó, lá é o fundo do Troll Fjord e a gente está voltando para esse canal Hafrssundet. Esse ilhote pequeno aqui tem vários ninhos de águia. Olha ali em cima, à esquerda daquela moita seca. É uma águia. Esse é o típico visual das 11 da manhã de um mês de novembro. Como o sol dura pouco e ele se arrasta lateralmente, a luz é quente e rasante. Então é lindo para fotografia. Já esse visual aqui é um visual de fevereiro. Aí, normalmente, em fevereiro e março, de fevereiro a maio, é a pesca do bacalhau. Em novembro, é a pesca do halibut. É um animal que é como se fosse um linguado gigante. Um peixe de fundo, que tem os dois olhos do mesmo lado, um couro escuro em cima e cor de rosa embaixo. É perfeitamente um linguado gigante, que pode chegar até 300 quilos. Então, esse é o cenário da pesca dele. Há uma coisa curiosa, porque hoje em dia há poucos pescadores artesanais no Lofoten. Então, o governo da Noruega proibiu os grandes barcos pesqueiros de entrarem nesses canais, justamente para preservar a pesca artesanal. Então, esse aqui é o transatlântico do nosso amigo Geir Halvard Nielsen. Esse cara se tornou uma celebridade nas ilhas porque ele é um dos poucos, quando eu digo poucos, eu falo de menos de 10 caras, que os filhos não quiseram saber do trabalho do pai, e até hoje ele pesca sozinho ou com a esposa de forma artesanal nesse barco enorme que vocês estão vendo. Então essa atividade é curiosa porque nós não vamos sair num barco com cadeirinha, com ar quente, nada. A gente vai embarcar e vai se posicionar exatamente onde ele está, porque depois não dá para se mexer. E durante 45 minutos a 1 hora, ele sai daqui de uma dessas vilas aqui que estão no fundo aqui à direita e dá uma voltinha aqui e nós o ajudamos a puxar uma rede. Então isso é a perfeita experiência de uma pesca artesanal nos fiordes das ilhas. É como se pesca bacalhau desde antigamente. A coisa mais tecnológica que tem no barco dele é essa traquitana aqui da direita de puxar a rede. Esse é o visual do Alsnes Fjord, onde os barcos pescam, os pescadores artesanais. A ilha aqui, ó. Então aqui, ó, o barco é pequeno, não tem assento, é um convés diminuto. Ele pega o peixe, joga num barril daquele, faz chuar, voa água na gente. Nos primeiros 5 minutos, às vezes algumas pessoas ficam meio horrorizadas, mas dali mais 5 minutos está todo mundo no clima, achando tudo muito incrível. Então não é uma pesca turística, é uma vivência do dia a dia de um autêntico pescador artesanal. Aí o bacalhau subindo aqui, ó. Aí de novo, esse camarada aí não está pescando bacalhau, ele está pescando com vara mesmo. Aí, ó, isso aqui foi em 2018, eu passei 13 horas embarcado com ele, ele pegou 1,4 toneladas de bacalhau e coalfish no mês de março. Não tinha nem onde pisar mais. Então a gente vai ficar aqui na direita, no fundo do barco. Tanto é que, dependendo do número de pessoas, a gente faz com 4, 5 pessoas, depois embarca mais 4, 5. Porque realmente não dá para colocar 8 pessoas nesse espaço. Aqui tem um artista muito, muito curioso, Cor Spolin Johnson. Esse cara nasceu mais ao norte de Lofoten
e ele, aos 10 anos, ele foi diagnosticado com uma grave deficiência visual, onde ele enxergava só tons escuros, ocre, marrom, cinza. E ele gostava muito de desenhar. Então, naquela época, né, começo do século passado, não deram atenção, não se deram conta disso. Então, desde pequeno, que ele preenchia com tintas de diversos tons, e depois com uma espécie de um estilete, pontas de tesoura, agulhas, alfinetes, ele raspava e fazia desenhos incríveis. Então, os temas dele, de adultos, né, mesclam histórias dramáticas, porque há muitas histórias de dezenas de pescadores que desapareceram no mar em tempestades, lendas locais, e sempre versando muito sobre a dura vida dos povos costeiros do passado. Então mistura um pouco de realidade e de fantasia. Aqui a galeria dele é pertinho, bem pertinho do lugar onde a gente vai ficar. Aí tem sempre uma coisa meio onírica, assim, sempre muito sombrio, pesado, né? Por exemplo, esse personagem da esquerda, isso não existe. Aí a gente vai num pequeno aquário que fica literalmente em frente a essa galeria, e ali é uma visita brevíssima, a gente vai lá para tomar um café, um chocolate quente, e dar uma olhadinha de como é a vida nas profundezas do Mar do Norte. Então tem toda a sorte de peixes e crustáceos daquela região. Como, por exemplo, esses caras aqui, ó, Wolffish. É um animal assustador, que tem o céu da boca inteiro cheio de dentes. Aqui, a gente vai visitar um museu viking que foi erigido ao lado do maior assentamento viking já descoberto no mundo. Isso foi uma coisa curiosa, que na década de 60, um agricultor encontrou uns cacos de cerâmica ou de vidro e levou para alguém, que ficou intrigado, que levou para alguém, e descobriram que aquilo era vidro italiano. Mas como que vidro italiano enterrado nas Ilhas Lofoten na década de 60? Né? E aí, com os estudos, descobriu-se que os vikings eram tão mercadores quanto guerreiros. E aí, outros estudos em outras regiões e também nesse local descobriram vidros de Murano e de diversas outras regiões que produziam vidros e diversos artefatos que eles faziam escambo e comércio pelo mar Mediterrâneo. Então, isso aqui é um vislumbre da indumentária viking, né? Aqui é uma recriação do interior, de como era uma habitação coletiva, os espaços eram sempre coletivos, famílias grandes moravam como que em galpões. Não havia apartamentos do chefe e da chefa, era tudo coletivo, entre os chefes, é claro, e as suas famílias. Então aqui a gente pode brincar com tear, mexer em umas coisas, aprender uns jogos de tabuleiro viking e tal. E aí a gente vai lá para o sul das ilhas, na pequena vila de O arquipélago tem 5 ilhas principais, e essa vila de fica na ilha mais ao sul que tem, chama-se Moskenesoya. E há uma estrada que corta desde essa vila de até essa aqui, ó, Stok, que está aqui na direita, está cortada na foto. São 235 quilômetros de estrada e é a artéria que corta as ilhas. Então, para a esquerda e para a direita, a gente sai nas estradas vicinais para visitar os lugares. E essa Tram Damperi é a fábrica de óleo de fígado de bacalhau mais antiga do mundo, que foi construída no século XIV. Então, ali tem um museu pitoresco. Quando eu falo museu, toda vilinha tem o seu museu, mas não se entusiasmem muito, porque é um museu que tem 2, 3 barcos, alguns remos, um pouco de bacalhau seco. São sempre coisas da cultura local. E aqui, ó, dentro da fábrica, como é que era nos moldes daquela época. Aqui há personagens, esse Drollen, esse cara aqui na esquerda, Drollen, é um cara que os pescadores dizem que quando a neblina baixa acima do barco e se escuta um cântico fúnebre, você deve remar o mais rápido possível para longe, porque o Drollen está vindo para levar você para as profundezas. E aí nós estamos numa vila aqui, a 5 quilômetros desta vila aqui de Rheine, né? 5 quilômetros daqui, a gente está aqui,
na vila de Reina, que significa rainha, que é uma das vilas mais espetaculares do arquipélago, e é um dos lugares mais visitados também. Então, a gente sempre chega nesse lugar, são 125 quilômetros desde Svolvær, o nosso lugar de origem, até aí. E a gente leva aí 5 ou 6 horas. Ah, mas por que 5 ou 6 horas para fazer 125 quilômetros? Por 2 motivos principais. Primeiro, porque os cenários são absolutamente encantadores, então a gente vai parando para fotografar e para apreciar à vontade. E segundo, que as estradas são congeladas, estreitas, lisas e sinuosas. Então é preciso dirigir devagar, com todo o cuidado, e a história de ir parando o tempo inteiro. Então a gente costuma tomar café da manhã, fecha as nossas coisas e sai ali por volta de 9h30, 10 horas de Svolvær, que é a pequena capital, e percorre esses 125 quilômetros e chega aí nesse lugar um pouquinho antes dessa hora aqui, que é o Twilight, a Blue Hour, que é o momento que mais rende fotos incríveis. Aqui, ó, esse aqui é o lugar que nós ficamos. Essas cabines, essa aqui da direita, que vocês estão vendo, aqui na esquerda, essas cabines aqui, elas são chamadas de hurbu. Os hurbus, antigamente, ninguém morava antigamente na cara do Gol, na cara do mar, porque o mar vinha, batia e tal. Mas havia essas cabines que guardavam os apetrechos de pesca, redes, remos, pequenos barcos e essa coisa arada. Com o tempo, as pessoas, os habitantes locais foram transformando essas cabines, foram deixando de serem pescadores, né? E foram transformando em acomodações muito rústicas, para receber as pouquíssimas pessoas que visitavam essa região. Com o aumento do turismo, esses hurbus foram ganhando, sim, foram ficando mais modernos. Muitos deles hoje são novíssimos, lindos, e outros mantêm esse aspecto rústico, mas dentro é padrão Noruega. Quentinho, confortável, fogões de indução, tem tudo dentro. E aí, perto da vila de Reine, a gente saiu na última viagem para ver a aurora. Essa noite foi difícil, nós rodamos 2h30, algumas pessoas já estavam começando a perder a paciência, mas eu falo, não percam a esperança. E aí veio uma aurora que durou cerca de 1h30. E aí, na manhã seguinte, a gente sai para ver esse visual feio aqui, né, que é o Fiord de Reina, com essas montanhas enormes. Tem uma história curiosa, que aqui, ó, a gente sai aqui, ó, do lado de onde está esse barco na esquerda, contorna esse lugar e vai lá para o fundo, né? Podem ver que essa montanha aqui da esquerda, que tem um risco assim, ela está aqui, ó, né? Aqui na direita também dá para ver ela, acima desse pau aqui com a pedra. E tem uma história curiosa, que aqui na direita, um pouquinho para trás, não está na foto, tem uma vila chamada Rostad. Nessa vila vivem cerca de 7 pessoas, eventualmente 6. E aí um pescador de lá uma vez me contou, falou, olha, eu estava um pouco cansado da monotonia aqui, de viver aqui, não tem estrada, tá? É só acesso, é só com barco. Ele falou, e decidi me mudar para Sørvágen. Sørvágen é uma vila com 200, 180 habitantes. Em um mês ele falou, não, é muito agitado, muito barulho, muita gente, e voltou a Rostad. Imagina. Então aqui a gente sai aqui da esquerda, contorna esse negócio aqui com essa pedrinha, com essa madeira, e vai lá para o fundo e faz a volta lá no fundo e volta. E aí a gente volta para a cidade de Svolvær, e no caminho a gente para nessa vila, uma vila incrível chamada Henningsvær, que é uma das vilas pesqueiras mais bonitas de Lofoten. Sabe esses títulos que as pessoas dão dos lugares? Então, aqui foi apelidado de A Veneza de Lofoten. É uma vila com uma atmosfera incrível, o cair da tarde é maravilhoso. A gente chega antes do final da tarde, tem uma galeria de arte. No momento, semana passada, eu estava lá, estava aquele Ali Weiwei, estava expondo lá. E aí a gente espera anoitecer e geralmente já fica para jantar nos 2, 3 restaurantes, ótimos restaurantes da vila. Um deles fica dentro desse hotel. E aí é o visual da vila pesqueira aqui. Para você sair desse lugar, você tem que virar teu barco para lá e ir até o fundo da foto e fazer uma curva à direita. Então, é um canal abrigado das tempestades. E aqui, por exemplo, ó, isso aqui são 14h30 do mês de novembro. Podem ver que o sol já se pôs, mas ainda existe uma luz crepuscular. Então, a gente estica um pouquinho a nossa estadia aí
Algumas pessoas sentam nesse deck, tomam um drink calmamente. Alguns sentam no deck, outros sentam do lado de um vidro, do lado de dentro, porque é um pouco frio e tal. E aí depois a gente emenda ao jantar. Então, aí, esse aqui é uma das receitas mais emblemáticas da Noruega, de bacalhau, e, ironicamente, ela tem uma origem espanhola, o bacalhau lá viscaína. E do que se trata isso? Lâminas de batata, lâminas de cebola, nacos de bacalhau, azeitonas pretas, molho de tomate bem concentrado, bem denso, empilha-se isso em camada nas panelas e cozinha em fogo baixíssimo, literalmente mergulhado em azeite de oliva. E come-se com pão italiano. Esse é o meu prato principal quando eu vou lá. Só como isso. Aí, desculpa, voltou a mesma foto que estava lá anteriormente. E aí também, na cidade de Svova, esse Bursen Speseri, Speseri em norueguês significa lugar legal para se estar, lugar agradável. Esse é um armazém do século XIX, bastante preservado e foi feito um restaurante. E eles são os proprietários dos harbos onde a gente vai ficar. Então, existem vários grupos dessas cabines espalhados. Alguns estão a 50 metros, outros estão a 150 metros, mas é tudo basicamente pertinho. Então, todas as manhãs, quando nós estamos em Svova, é nesse lugar que a gente vai tomar café da manhã e, numa das noites, a gente faz um jantar coletivo da Latitudes e quem quiser também pode jantar outras noites aí. Olha que bacana. Esse é um prato bastante clássico. Eles misturam muito bacalhau com prosciutto. Põe o prosciutto no forno, vira uma telha, uma casquinha e eles colocam por cima. Ou, às vezes, embrulham o bacalhau nesse prosciutto. Esse é um visual do armazém como ele era no século XIX, que é totalmente preservado. Aí, ó, que bacana. A gente entra por ele. E aí, lá no sul das ilhas, a gente vai ver esse lugar, Anitas Seafood, que até a rainha da Noruega vai comer lá. É um lugar, assim, fantástico para comer. Tem todo tipo de comida do mar, petit, sushi, sashimi. E o sashimi de bacalhau, eu posso garantir para vocês, é esse branquinho aqui da esquerda. Eu não sou o maior fã de peixe cru, mas o sashimi de salmão é normal, todo mundo conhece. Mas esse de bacalhau é para comer de joelho. E aí, dirigir através dos cenários, né? É uma das principais atividades que a gente faz. A gente dirige calmamente e vai parando. Então, não se trata de quantas horas a gente leva para chegar lá. Depende. Se a paisagem estiver muito fechada, meio sombria, a gente vai chegar um pouco mais rápido. Mas se ela estiver bonitona assim, a gente vai demorar um pouco mais, que é justamente para curtir. Ó, isso aqui, meio-dia no mês de novembro. Em 3 minutos, a Lua já estava atrás dessa montanha da esquerda. Aqui, ó. É tudo muito rápido, as mudanças nessa região. Isso aqui foi um dia, após um dia inteiro de tempestade, que levou coisa de 80 centímetros. Amanheceu um dia que o ar não se mexia. Para todo lado, a paisagem era linda, linda. Olha aí, ó, 11 horas da manhã, eu parei meu carro na estrada, não tem acostamento, lugar nenhum tem acostamento, tem alguns poucos recuos. Eu dei uma breve parada e fiz essa foto aqui, 11 horas da manhã, ou seja, a luz é o tempo inteiro crepuscular. E aí um cara colocando as suas redes, no mesmo fiord onde a gente vai pescar junto com o nosso amigo Geir. E aqui, uma coisa que é preciso alertá-los, não é nem alertar, mas explicar que, assim, nessa viagem é importante saber que é difícil não haver alguns momentos de confinamento, mas que são acolhedores. Porque, veja bem, olha esse lugar, que bacana. Então, o que a gente faz? A gente conta histórias, causos, toma chá, toma vinho, conversa, fala um pouco sobre a obra de Edvard Munch, fala um pouquinho sobre Grieg, fala sobre a cultura pesqueira, sobre o legado viking na região. Algumas pessoas vão descansar, vão dormir, vão ler um livro, mas praticamente em todas as viagens há alguns momentos que a gente é, entre aspas, forçado a ficar dentro, e faz parte totalmente da viagem.
Aqui, ó, essas cabines também são harbors, só que são mais novos. Dentro tem uma super sala com vidros enormes, que vão até em cima, 2 andares, 3, 4 quartos. Aqui já é um grupo de harbors mais antiguinho, mais roots, mas super confortáveis. E dessas janelas aqui, a gente vê os barquinhos indo e vindo, as gaivotas o tempo inteiro gritando atrás de peixe. É um cenário pesqueiro muito, muito bucólico. E essa estrutura triangular aqui atrás de madeira é o que se chama de yeller. Em espanhol, eles falam de catedrales, que são o quê? São as estruturas para secagem do bacalhau. Lofoten é um dos pouquíssimos produtores na Noruega do stockfish, que é o bacalhau somente seco. Ele não é salgado, ele não é aberto. Ele é apenas retirado das vísceras e a cabeça e é pendurado 2 a 2 nessas estruturas e permanecem secando por 90 dias, ao final dos quais eles estão duros que nem uma madeira e têm que ser reidratados durante 10 dias trocando água na geladeira. A Itália compra cerca de 97, 98% disso. Isso aqui é o mesmo grupo dessas cabines que nós estamos vendo aqui, só que do outro lado, na ponta da esquerda, no outro horário também, está aqui, ó, as mesmas cabines e o bacalhau pendurado aqui na esquerda, nevou um pouquinho e tal. Vocês podem ver que aqui tem só um pouco de bacalhau, que na verdade não é nem bacalhau, é um outro peixe aqui, porque é novembro, tá? Então não está tudo cheio. Já em março aqui, ó, tá tudo lotado, não tem espaço para nada. E é tudo bacalhau. E aí algumas das blue hours, que é o horário mais incrível de fazer foto nessa região. Aí, ó. Essas cabines aqui vermelhas no centro também são harbors. Então, eventualmente, a gente fica nelas também. Na última viagem, ficamos eu e o Alexandre, nós apelidamos de Capelinha do Santo Vinho. Né? São 2 quartos embaixo e uma cozinha em cima. Uma cabine que a gente, em geral, usa para o nosso staff. Né? Por isso que a gente ficou aqui, aí a gente fez jantar em cima, de confraternização. Um pouquinho apertado, mas assim, muito acolhedor. É importante dizer o seguinte, é um arquipélago de 25 mil habitantes, a capital tem pouco menos de 6 mil habitantes, mas tem tudo. Tem um pequeno shopping, tem 2, 3 ótimos supermercados, tem hospital pertinho, tudo que nós eventualmente possamos necessitar tem. E o mais importante de tudo, tem uma loja incrível de vinhos. Olha aí dentro como é que é. Tudo muito acolhedor, muito aconchegante e quentinho. Ó, lembra que eu falei disso aqui? Ó, mostrei isto. Daqui, essas cabanas aqui, atrás delas, à esquerda, elas estão aqui, não dá para ver aqui, é claro, mas à esquerda, elas têm um terracinho e já descamba para o mar, que é isso aqui, ó. Pá. Tá vendo? São as mesmas. Então, elas têm são abrigos amplos, bem iluminados, tal. Então, às vezes, assim, a coisa está pegando do lado de fora, tudo escuro, tormentoso, vento chacoalhando os vidros, e a gente está sentado ali do lado de dentro, conversando com uma taça de vinho na mão. Aí, ó, como é que são. É importante mostrar isso para todo mundo saber que vai ficar muito bem acomodado. Wi-Fi bombando, tudo. Ó, esses vermelhos aqui da direita, tudo aqui, ó, tudo cabinho. Aí, ó. Essas luzinhas é porque no começo de novembro os caras já decoram para o Natal. E eles têm algumas festas pré-natalinas. Tudo rústico pro lado de fora, mas dentro é o que vocês viram. Aí, ó. Exatamente. Isso aqui dentro é essa daqui, ó. E aí a gente deixa as Ilhas Lofoten e num dia que nós vamos percorrer aí cerca de 5 horas e meia com a nossa van, a gente vai para a segunda maior ilha da Noruega, que é Senja. Ela tem 1.500 km², mas tem apenas 8 mil habitantes. Então, é um lugar menos explorado, ainda mais selvagem que Lofoten, e com cenários absolutamente espetaculares. E o que a gente faz lá? Vê a aurora boreal e dirige pelos cenários. Esse é o nosso hotel, Senja. Aqui essa casona branca aqui da esquerda é o headquarter, onde nós jantamos, tomamos café da manhã, e as cabines são essas aqui da esquerda. São apartamentos incríveis, às vezes já aconteceu de
Está deitado no sofá vendo a aurora boreal de dentro do lugar. Olha lá, de novo aqui, ó. Aqui, a primeira vez que eu fui nesse lugar, eu cheguei e estava assim o visual. Eu olhei e falei, putz, eu tenho 3 dias aqui, puta, não vai dar certo, está tudo fechado, mas de repente começou a abrir aqui na esquerda, acima dos telhados. Deu 2 horas, estava bombando de aurora boreal. Então o tempo é imprevisível. Ele é previsivelmente imprevisível. Aí, lá de trás, onde a gente para os carros, olha lá o nosso headquarter lá. Um lugar delicioso. E mesmo com o tempo completamente fechado, olha que atmosfera incrível de acolhimento, né? E de distanciamento. Aqui vocês podem ver que todas as casas têm aqui, ó, o seu pier próprio, porque muita gente chega de veleiro. Entra aqui pela esquerda, nesse canal aqui à esquerda, e estaciona seu barco próprio aqui, que é aqui. E fica nas cabanas. Aí o padrão da acomodação. Aqui na esquerda, eu só tirei uma foto, é um vidro que é a parede inteira. Mas como esse abrigo tinha acabado de ser construído, o vidro estava muito, muito sujo, então eu não incluí ele na fotografia. Mas podem imaginar que na esquerda, aqui, o visual é inteiro de parede, com 4 a 5 metros de largura, e inteiro com vista para o mar. Aí, ó, de costas para o vidrão. E aqui um pouco da gastronomia local. Esse é o Boknafisk, é um bacalhau que é produzido em pouquíssimos lugares da Noruega. Ele é levemente curado por 2 semanas ao ar livre. Também não vai sal. E olha como eu falo, os caras sempre misturam bacon e prosciutto com bacalhau. À esquerda é um lombo de rena. A rena no norte é um animal de criação. E na direita, um naco de bacalhau fresco. Isso é uma sobremesa feita com o brunost. Brunost é um queijo de leite de ovelha, que ele é meio que um queijo queimado, é um queijo doce. É um queijo com sabor de queijo, mas também de caramelo. E é assim, é uma... Como é que eu posso dizer? Não é uma tradição, me escapou a palavra. É uma instituição. Brunost é uma instituição na Noruega. Então, Insênia é um local privilegiadíssimo para observar a aurora, porque as vilas são muito esparsas, as populações são muito pequenas. Então, o conjunto de vilas não emite quase nada de luz para cima. Tá? Então, proporciona ótimas condições de avistamento. Aí, ó. Isso aqui foi um começo de noite. Essa noite foi incrível, assim, bombou de aurora. Isso aqui é a mesma coisa. Aqui eu apenas virei um pouquinho para a esquerda e já estava uma aurora aqui, ó. Aqui uma selfie boreal, também no mesmo lugar, com uma pequeníssima variação aqui de mostrar a câmera para cá e para lá. Mais um aqui, ela ficou mais intensa. E podem ver, no meio da foto, lá estão os alienígenas tentando abduzir de novo, lá, com os seus círculos concêntricos. De novo, os círculos concêntricos, uma aurora de nível 6, incrível. Aqui um pouquinho mais afastado. No mesmo lugar. E aqui foi uma coisa incrível, a aurora, em 2 minutos, ela desapareceu. Eu comecei a guardar as coisas de costas para essa cena. Comecei a guardar o tripé no porta-malas, a câmera na bolsa. A hora que eu bato a porta, eu olho para a minha direita e está isso aqui, uma aurora de nível 7. Podem ver que o verde já não é mais verde, é amarelo. E a presença dos vermelhos foi a única vez, ou uma das pouquíssimas vezes, que eu consegui divisar a olho nu a presença dos vermelhos, porque era uma coisa muito intensa. Isso aqui durou 3 cliques, de 15 a 20 segundos de exposição e já murchou. E aí realmente acabou. Realmente acabou, e aí eu peguei e fui para o abrigo. O abrigo, olha, nós estamos na estrada aqui, ó, virou essa curva aqui à esquerda, ali no fundo, fomos para a esquerda. Do lado esquerdo aqui, ó, se eu virar para a minha esquerda, eu já vejo as nossas cabines ali, ó. Aí eu chego lá, tal, desço tudo, coloco tudo lá dentro e começo a esquentar uma água para um chá, comer uns snacks. Quando eu olho pela janela, tá bombando, bombando de aurora. Aí toca por colocar casaco tudo de novo e sair de novo para a noite. Claro, ninguém é obrigado a ir,
Tá? Geralmente, quando a gente está assim, algumas pessoas já ficam um pouco mais cansadas, os primeiros que ficam cansados vão para dentro da van descansar, e daí a pouco a segunda leva começa a esmorecer, e aí as conversas começam a tratar sobre cama quentinha, fome, sede. A gente leva chá quente dentro da van, então tem sempre bolachinhas, chá quente, snacks. Mas vai uma certa hora que o frio começa a pegar no pé, as pessoas já querem dormir. Aí a gente volta, simplesmente. E quando é perto, a gente leva as pessoas que querem voltar e volta com as pessoas que querem ficar um pouquinho mais. Sempre tem isso. E aqui é o nível 1. Essa aqui demandou... Essa vila de Grillefjord é um dos poucos lugares da Noruega que faz aquele bacalhau que eu falei, que é levemente curado por 2 semanas, o Boknafisk. Isso aqui eu me lembro perfeitamente, estava fazendo menos 14, e eu fiquei dentro do carro. Eu dormia, acordava, via a aurora, descia, fazia umas fotos, largava a câmera pela fora. Aí tem uma hora que a gente é vencido pelo frio mesmo. E aí, assim como no Lofoten, em Senja, a gente tem assim, umas vilas pesqueiras muito pitorescas. E aí uma das outras atividades, conforme eu comentei, é dirigir e contemplar. É um pôr do sol exatamente do nosso hotel. Essas montanhas são incríveis, são assim, ameaçadoras, e é num fiord chamado Østfjord. Então, ó, vamos mostrar a foto seguinte, e imaginem que esse conjunto espetacular de picos, ele é aquela pontinha da esquerda dessa cordilheira, essa enorme cordilheira que vem subindo, subindo, e na direita aqui, para fora da foto, é isso aqui, ó, que não cabe tudo numa foto só. São 790 metros das casas ao pé desse grande pico até o seu cume. Praticamente 800 metros de desnível. Daí, uma das coisas incríveis da paisagem são os espelhos, né? Em muitos lugares a gente tem espelhos incríveis, como aqui, por exemplo. Às vezes o ar está parado, os espelhos ficam incríveis, às vezes está um pouquinho agitado. Aqui, ó. Aqui, eu estou ali no fundo, né? Foi um dia muito bom e eu estava ali, pedi para uma pessoa tirar uma foto, e eu estava ali esperando a Blue Hour e monitorando o céu para ver se ia ter a aurora boreal. E teve, mas não foi nada muito espetacular. Essa é uma curiosa vila pesqueira, moram 315 pessoas apenas, né? E um dia uma pessoa me perguntou assim, num chá da tarde, perguntou, escuta, com esse monte de terra, qual foi a ideia dos caras de apinhar todo mundo numa ilha, né? Uma ilhota? Bem, não sei dizer por quê, mas é um visual bastante bucólico e pitoresco. Aqui é a comunidade de Senja Hopen. Hopen, desculpa, Hopen em norueguês significa comunidade. Então é comunidade de Senja. É uma vila pesqueira. E aqui na esquerda vocês podem ver na superfície algumas instalações aqui, dá para ver pouco, mas dá. São fazendas de salmão. Olha os espelhos aí, ó. Tudo aqui no mesmo lugar. Essa montanha aqui chama-se Segla, essa da esquerda aqui, do centro para a esquerda, ela tem 645 metros do mar até o seu cume. E a montanha símbolo da ilha de Senja. E aqui, quando nós estávamos olhando isso aqui, ó, aqui a gente estava, só para dar uma referência para vocês, aqui nessa montanha da esquerda, aqui, ó, tem uma estrada aqui, quase saindo fora da foto aqui, ó, a gente fotografou a vila e aqui nós estamos na vila fotografando a paisagem, ao contrário. É uma vila muito pitoresca, a gente vai, ela não tem assim, ela tem uma atmosfera pesqueira, muito barquinho colorido, um monte de aves gritando, tal, e a gente entra lá, senta, toma um café e vai embora. E o tempo inteiro é esse tipo de visual. Aqui o sol se pondo, pegando só 2 cumes ali, né? Quase anoitecendo. E aqui nós vamos à cidade de Tromsø, que é opcional para a gente, que é a 8ª maior cidade da Noruega, com 75 mil habitantes. A Noruega é um país de 5 milhões e pouco de habitantes, a capital tem 600 mil pessoas. A segunda maior cidade tem 260 mil e a terceira tem 150 mil. Então, é tudo muito pequeno. É a porta de entrada da região de Finnmark, que seria o nosso
Ceará, mais ao norte que a gente tem para a direita, assim, né? E ali que começam a ter as populações da etnia Sami, que são os lapões. E aqui a gente faz o dog sled, que é o trenó, mas é uma atividade que em novembro é muito raro de acontecer, porque não há neve suficiente. Quando neva, não neva o suficiente para trenó ser puxado por cães. E aí a gente lá em Tromsø, a gente visita pequenas galerias de arte, restaurantes incríveis, incríveis, e sobe nesse lugar. Tromsø, ela fica numa ilha chamada Tromsøya, que é essa parte mais iluminada que a gente está vendo. Tem um pouco de cidade ainda para trás dessa legenda aqui, e aqui na esquerda abaixo, aqui, ó, abaixo desse canal. E aqui a gente pega ó, essa foto aqui, ó, ela foi tirada daqui dessa luzinha no alto da montanha. Esse risco branco que sai aqui de baixo e sobe em direção a essa luzinha é o funicular, que deixa a gente lá em cima em 5 minutos. Aqui é um dos hotéis que a gente eventualmente usa, o Scandic, excelente hotel. E aqui um visual do estilo clássico de arquitetura norueguesa, né? É uma cidade que é uma delícia dar uma volta, tem uma cervejaria que é a mais setentrional do mundo, a cervejaria mais ao norte do planeta, chama-se Mock, e tem várias cervejas incríveis. É uma grande ponte que une os dois lados da cidade, né? Aqui na esquerda nós estamos na ilha e à direita é continente. E aqui é um visual desimpedido daqui de cima. Ó. Aqui é isso aqui, ó. Tá vendo? O mesmo flanco aqui. Pode ver que tem uma gradinha, tem pessoas aqui. Foi uma noite que a gente subiu com a esperança de ter uma aurora, mas a aurora foi bem, bem sutil. E aqui atrás de mim tem um restaurante, pub, então tem taça de vinho, tem chás, tem todo conforto. Aqui eu deixei um slide aqui do dog sledding, mas é uma atividade que realmente, como eu falei, é muito rara, muito difícil de acontecer em novembro por insuficiência de neve. E aí a gente encerra aqui, que também é um destino opcional, com a cidade de Oslo, que é uma cidade pequena, com 600 mil habitantes, e tem atrativos incríveis, principalmente de arquitetura, de arte. O novo museu Munch é absolutamente fantástico. Eu estive lá, como eu falei, eu voltei na quinta-feira da Noruega, e há 2 semanas e pouco atrás eu visitei pela primeira vez esse novo museu, e é simplesmente espetacular. E outros lugares, como o Parque Vigeland, que tem as estátuas de Gustav Vigeland. A cidade é muito limpa, muito bonita e muito interessante. E aqui sou eu que vou levá-los. Muito E é isso. bem. Aqui eu encerro. Aqui vou dar um stop share, tá? Tá ótimo. Pá. Bravo, Johnny. Foi muito legal. Essa viagem é muito incrível porque a gente viaja no ritmo da natureza, né? E ela nos surpreende, assim. É uma coisa que é uma viagem que acho que uma das poucas viagens que a gente consegue efetivamente fazer dessa forma. E eu acho que é uma surpresa linda, assim, a cada viagem que a gente faz para lá. Muito bacana. E tem uma coisa curiosa que, complementando isso que você acabou de falar, que, por exemplo, você vai ficar 15 dias na Europa. Às vezes você visita 3 países, 4 países, 2 países, vai para lá e vai para cá. Então as pessoas frequentemente me perguntam: pô, mas eu vou ficar 12 dias, quase 13, naquele norte lá, naquele fim de mundo? Vai. Ah, mas não é muito tempo para ficar confinado lá? Não. Aí, no primeiro dia que as pessoas olham, falam assim para mim: agora eu entendi. Porque todo mundo chega lá e dá uma brutal desacelerada. Já ninguém mais liga para cidades, grandes museus. Quem vai dar um rolê em Oslo sabe que tem as coisas de capital e tal, mas ninguém mais liga para todas aquelas coisas que estão presentes nas grandes cidades. O museu é pequenininho, mas é pitoresco, é isso mesmo. Importante, né? Tem uma gastronomia muito bacana, tão boa quanto as da capital e das cidades maiores. Mas todo mundo desacelera e entra nessa atmosfera e ninguém mais se questiona por que tantos dias, entre aspas, num destino tão pequeno assim, né? Exato. E com muito conforto também, né? Que eu acho que isso que é Total bacana, conforto. né? Porque Padrão Noruega.
Apesar de a gente estar super em conexão com o entorno, né, com as paisagens, enfim, a gente está num esquema super confortável, né, Dentro desde do os trans... Círculo Polar Ártico, inteiramente dentro Exato, do Círculo Polar Ártico. E, exato, relembrando aquilo que eu falei lá na primeira tela, muito menos frio do que o imaginário popular. é isso aí. Nada que Muito boas roupas e um bom calçado não resolvam. Porque também não adianta você ter uma paisagem linda e auroras boreais incríveis e tá passando frio no pé. Então a gente orienta, explica quais são o calçado adequado, mas geralmente muitas das roupas a gente já tem em casa. Quem viaja, tal, já tem algumas coisas em casa. Então, eventualmente, vou ter que comprar uma bota, uma camada, uma segunda pele, alguma coisa, um casaco. Mas, em parte, a gente já tem isso no nosso guarda-roupa. Muito bem. Eu vou. Aqui no chat nós não temos perguntas. Eu gostaria de saber se alguém gostaria de abrir o microfone e fazer alguma pergunta ou algum comentário. Ale, eu estou vendo você aqui. Posso te chamar para Já compartilhar um estou. pouquinho? Então tá bom. Olha aí, ó, estava oculto. Tava. Oculto aqui. Desculpa que eu demorei um pouco para entrar. Johnny, parabéns pela apresentação novamente. Eu sou uma Obrigado. testemunha viva, estou vivo, pelo menos por enquanto, de ter feito 2 E por muito expedições com tempo, você. É, vai e as permanecer. viagens foram absolutamente maravilhosas. Assim, não dá para descrever esse lugar, não dá para descrever essa combinação de montanhas escarpadas, neve, o mar, essas pequenas vilas com essas casinhas coloridas, é indescritível, assim, não tem nenhum lugar do mundo que a gente consiga comparar. Eu já tive alguns outros lugares vendo a aurora boreal, e uns eu não consegui ver, né, tipo Islândia, que eu fui e fiquei 10 dias e não tive nenhum dia de uma aurora boa, enquanto em Lofoten a gente teve 2 vezes, em cada uma das vezes foram 5, 6 vezes, metade dos dias praticamente vendo a aurora. E é o que ele falou, quer dizer, esse estar próximo do mar, apesar de parecer que vai ter mau tempo, é pouco mau tempo que a gente pega, É, um clima muito mais agradável se você for para a Lapônia ou interior da Finlândia, que aí é porque é frio de mais, verdade. quer dizer, né? Exato, a gente está ali entre -5, -10, essa é a média à noite que a gente pega. De dia, às vezes, até faz calor a gente usar manga curta. Enquanto na Lapônia é -26, né? -20. Tem É que a horas, Lapônia ela já é horários. dentro, né? Dentro do Tá país, no. longe da Exato, costa e totalmente fora da influência da corrente do Golfo. Então não tem arrego, né? -10 é temperatura relax na Lapônia, né? exato. Então, assim, eu acho que é uma viagem que não pode faltar na nossa vida. Pode não ser agora, pode ser depois, mas a aurora boreal é indescritível, né? Quando a gente vê a aurora dançando em cima de nossas cabeças, parece que a gente vira criança, a gente começa a gritar. É indescritível mesmo. Então, eu sou suspeito, mas eu super recomendo essa viagem, porque realmente ela faz diferença. E a forma como a gente faz é muito importante, né? É um jeito um pouco mais Personalizado. artesanal, né? Eu acho que é um pouco mais de amigos, assim, a gente não engessa ela muito, né? Você não fica hotel, passeio, volta, tem tempo para as coisas, a gente faz esse jeito de colocar num dia que não está bom, a gente faz um queijos e vinhos, um dia que está legal, a gente para um pouco mais em alguns lugares, a gente tem mais flexibilidade, ele permite mais, né? Permite mais do que um programa muito certinho Exato. e quadrado, né? Ela é bem, ela tem que ter essa flexibilidade porque a gente está tratando da natureza, né? De elementos da natureza e a gente tem que dançar conforme a música, E a conforme a natureza do natureza. Ártico, né? Exatamente. Aqui tem uma pergunta aqui do Eduardo e que ele fala sobre vegetação no outono para vermos o fallen leaves, né? As folhas caindo. Johnny. Olha, tem muito pouca vegetação. Que a gente olha na paisagem, nós vemos na paisagem a diversidade de amarelos, de ocres, mas geralmente é de folhas que já caíram, então é mais de árvores secas do que folhagem. Não é que nem no norte do Canadá, que a gente
tem aquela folhagem amarela, laranja, marrom, diversos tons dessas cores. Isso aí está mais para final de outubro. Mas em novembro, a gente tem essas tonalidades mais para o laranja e para o ocre, e eventualmente já com um certo farelo de neve. Tem mais pergunta aqui, né? Eu vi que apareceu aí. Nós temos alguns comentários de pessoas dizendo que é maravilhoso o lugar, incrível. Johnny, coloca a tua tá câmera mais para linda. baixo. A gente Mais tá para vendo só- baixo? Porque a gente está te vendo só... Assim? Aí, rapaz. Isso. Agora sim. É isso aí. Então, acho que de perguntas, temos muitos elogios à viagem. O Paulo está dizendo que faltou uma visita a Asgard. Deixa isso aí para uma próxima. Deixa isso aí para quando a gente passar o umbral, né? Não, mas calma aí. Você falou de toda a parte viking, né? Sim. Ou nem falou sobre isso? Não, eu abordei que nós vamos falar lá na viagem. A gente vai ter, assim como vai ter uma aula de fotografia, uma aula sobre auroras boreais, a gente também vai ter uma aula sobre a cultura viking, e quando nós formos nos assentamentos, a gente vai desdobrar esse assunto todo. É que não Exato. cabe muito na apresentação aqui. E tem o site, né? O sítio arqueológico que a gente visita também, né? Sim, sim. Isso aí. Exatamente. Muito Paulo bem. comentou que Loki dá um jeitinho com o umbral. Eu tenho medo de ir e depois não voltar mais, entendeu? Esse é o problema. O portão está fechado na volta, né? Isso aí. Isso Bom, aqui de aí. perguntas, acho que já respondemos a todas as perguntas. Temos muitos elogios à viagem aqui. Alguém gostaria de abrir o microfone e fazer mais uma última pergunta ou consideração sobre a viagem? Não? Bom, então acho que é isso. Fico à disposição das pessoas a qualquer momento, se elas quiserem enviar mensagens para conversar. Isso é muito comum, né? Porque algumas pessoas, eu percebo que elas precisam ser melhor esclarecidas, justamente por essas questões, né? Estou indo para um lugar que é, entre aspas, meio fim de mundo, meio fora de mão, vai ficar todos esses dias, tal. Então, às vezes as pessoas me trazem essas questões, então eu as atendo, a gente conversa, fico à disposição de todos, como sempre. É isso aí. E o contato do Johnny, a gente pode fazer essa ponte através da nossa equipe de vendas. Eu deixei todos os contatos delas aqui, inclusive Sim. também o link da viagem, com os detalhes da viagem. Tá bom? Então é isso, Johnny. Obrigada mais uma vez. Obrigado a vocês. Obrigado a todos pela paciência e pela presença. É uma viagem super linda que realmente vale muito a pena, gente. Super mesmo. É uma viagem maravilhosa. Bom, gente, muito obrigada a todos que ficaram conosco. Obrigada mais uma vez, Johnny, Alê. Obrigado, hein? Como sempre, encerramos os nossos chás da tarde em 3, 2, 1. Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.